poder estar aqui confraternizando, né? Fazendo a nossa parte aqui. Eu gostaria de convidar a irmã Maria para ela poder fazer uma oração para a gente poder dar um início aqui à nossa classe de hoje, nosso estudo de hoje. Irmã Maria. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos humildemente agora nos colocarmos à sua presença, Pai, e pedir do Senhor misericórdia, perdoa nossos pecados, nos dá discernimento e sabedoria para aprendermos mais da tua palavra hoje, Senhor. Amém. Abençoa o pastor que vai trazer sua palavra e mais uma vez uma nova lição sobre o Apocalipse. Senhor, o que pedimos não é porque temos qualquer merecimento, mas é no nome do seu Filho amado e abençoado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, queridos amigos, que alegria estarmos juntos para mais um tema importante acerca do Apocalipse. Tudo bem com vocês, né? Amém. Tudo bem, glória a Deus. Que bom, que Deus abençoe cada um de nós nesta hora, porque nós vamos buscar aprofundar aí um pouquinho no estudo da palavra de Deus. Nós estudamos há um tema, 2 temas atrás, se não me engano, acerca dos 7 selos do Apocalipse. E esses 7 selos, como nós já destacamos, refere-se à experiência do povo de Deus na história de quê? Do cristianismo. Desde a ascensão de Cristo praticamente, né? Desde o ano 34 começou o primeiro selo e seguiu então até a que Jesus volte. Foi falado na aula anterior, eu não estava aqui, tive que fazer uma viagem, e na aula anterior foi falado sobre o selo de Deus, o Santo Sábado. A guarda desse mandamento, a importância desse mandamento, como de todos os outros, a importância da observância do Santo Sábado. Eu creio que também foi muito edificante, e esse tema, no estudo, na versão do livrinho anterior, de algum tempo atrás, vinha 27 fascículos, e agora tem 21 fascículos. E até estava conversando com o pastor Tiago, que talvez nós poderíamos, provavelmente, num outro estudo mais à frente, viu, irmão Flores, dar mais um complemento, mais uma noite, assim, um curso adicional, porque tem muitas dúvidas e também requer mudança de vida em certo sentido. Por que eu faço isso? Por que precisa fazer? Por que não faz mais? Por que o mundo não segue assim? Então nós vamos tirar algumas dúvidas e ampliar esse tema. Mas hoje qual é o assunto? As 7 trombetas. As trombetas que o Apocalipse fala são eventos fortes e impactantes do mundo, mas envolve o mundo religioso. Contudo, de uma maneira especial, envolve o mundo secular também. Vocês estão entendendo? São acontecimentos que sucederam no mundo secular, no mundo político, tá? E nós vamos então ver isso. Eu vou contar com o apoio do pastor Tiago nesta noite, para poder então a gente passar aqui no PowerPoint. Então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta relacionadas às 7 trombetas, como eu já mencionei para vocês, refere-se a acontecimentos que sucederam no mundo social, no mundo político, e essas trombetas acontecem também em períodos quase que semelhantes aos períodos dos 7 selos. Então começa desde o princípio da história do cristianismo, elas vêm cumprindo ao longo do tempo. E a última trombeta nós vamos dar ênfase maior. Sabe por quê? Porque fala de um acontecimento relacionado à volta de Jesus. Tá certo? É a última trombeta. Então, a primeira pergunta aqui, vamos comigo. O que representam as primeiras 6 trombetas do Apocalipse?
Então, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve o que no céu? Silêncio, cerca de meia hora. Esse texto tem sido compreendido por alguns estudiosos que refere-se ao retorno de Cristo a essa terra. Referindo-se ao quê? Ao 7º selo. Falando de selo, não de trombetas. Tá bem? Então, quando ocorreu o 7º selo, ocorreu por ocasião da volta de Jesus à terra. Então, diz que o silêncio no céu por meia hora. Alguns interpretam que essa meia hora refere-se a 7 dias em profecia, tá? Transferir meia hora aqui transpondo para a profecia significaria 7 dias, e esse período de 7 dias seria o período em que Jesus estaria vindo do céu com seus anjos para buscar os salvos. E então o céu vai ficar em silêncio, porque os anjos estarão nesse percurso buscando os fiéis aqui na terra. Tá certo? Mas no capítulo 9, verso 21, aí diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. E eu creio que para responder essas perguntas não vai ter jeito, nós vamos ter que já ir para o texto bíblico, porque cada trombeta vai definir detalhes se você vai encontrar a resposta ali, se ainda não encontrou, tá bem? Vamos para Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Eu já falei o verso 1 e nós vamos para o verso 7, já falando da primeira trombeta. Então pode ir acompanhar aí, olha o que o pastor vai ler. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, a primeira trombeta, de acordo com esse texto aqui, vamos ver se você consegue comigo aqui achar. Nós vamos relacionar aqui. A primeira trombeta está relacionada com que item aqui dessa parte de cá, da coluna à direita? Com a terra. Com a terra. Com a terra, né? Que o texto foi lido aqui e menciona que foram atirados à terra. O fogo foi atirado à terra, né? O fogo foi atirado à terra. Então você coloca a letra A terra foi afetada. Tá bom? Pode colocar a letra A dentro desse quadradinho aqui, né? E você sabe que o texto aqui nas trombetas fala muito de trovões, houve vozes de trovões, etc. Trovões estão relacionados, se vocês quiserem anotar aí, para não esquecer, trovões refere-se aos juízos de Deus que vêm sobre a humanidade. Vocês estão entendendo? Juízos de Deus que vêm para, logicamente, punir aqueles que serão punidos ou que não querem seguir a Deus. E já o fogo aqui refere-se a agentes ou agente purificador, né? Agente purificador ou destruidor. E não é assim que o fogo cumpre o seu papel? Desta maneira, então, quando se trata aqui fogo sobre a terra então foi afetada, ou será afetada, ou já foi afetada por esse agente aí, o fogo. Vamos destacar a segunda trombeta. Pastor, por gentileza. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, nesse tocar da segunda trombeta, aqui também nós temos assim, vocês veem que são profecias não tão simples assim que você encontra respostas de qualquer lugar e qualquer um fala. Essas trombetas, por exemplo, existem mais de uma interpretação até chegar na sexta. A sétima é comum já os intérpretes dizerem que é Jesus voltando, porque o texto também vai dizer de forma bem clara, assim que você vê que não pode ser outra coisa a não ser o retorno de Cristo à terra. Mas alguns interpretam de formas diferentes.
Alguns interpretam que a primeira trombeta, por exemplo, se refere a um evento que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas outros já interpretam como tendo sido um evento em outra época. Por exemplo, aqui você pode ir para a página 109 do seu livrinho, você vai encontrar aqui um mapinha de orientação, né? Aqui já menciona que ocorreu aí por volta do ano, o cumprimento dessa trombeta. Esse livrinho aqui, ó, é o livrinho que estão referindo a esse aqui, tá bom? Ó, é o que vocês estão trabalhando nele. Alguns interpretam que a primeira trombeta refere-se ao quê? A invasão contra Roma Ocidental pelos visigodos. E aqui foi, em que época aconteceu esse evento? Por volta do ano 410 depois de Cristo. Eu estou citando esse livrinho aqui, tá bom? Então a primeira trombeta, alguns interpretam que o cumprimento dela sucedeu quando? Vamos repetir comigo? Por volta do ano 410, né, depois de Cristo. E algo extraordinário ocorreu naquela época. Ali foi próximo à transição da destruição do império da Roma pagã para a Roma papal. Foi próximo àquele período. E a destruição efetiva ocorreu em 476. Que aí entrou, a Roma pagã foi destruída, deixou de existir como império. E mais um pouquinho à frente, em 538, aí aconteceu a integração do Império Romano, da Roma Papal, que assumiu, né, o império e durou 1260 anos, esse império, tá bom? Mas então, aqui, a primeira trombeta tem referência a acontecimentos que ocorreram nesse período aqui, em torno de 410. A segunda trombeta que o pastor também leu, alguns estudos mostram que ela cumpriu numa batalha que ocorreu, os vândalos tomando a Itália, no ano 455 depois de Cristo. Se alguém quiser anotar essa data, fique à vontade, tá bom? Já também é um acontecimento que já foi no passado. Tá certo? Eu estou na página 409 aqui no gráfico, analisando esse gráficozinho, na página 409, desse livrinho aqui, tá? Então, esse foi o período da segunda trombeta. Agora, pastor, leia da terceira trombeta, verso 10, Apocalipse 8, verso 10. Você pode ir para lá? O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Perfeitamente. Então, essa terceira trombeta já tem a ver também com aquele período da história, relacionando aí ao 5º século que já ficou para trás. Existem livros, eu posso citar alguns da Igreja Adventista, sobre o Apocalipse, que entra em detalhes, que dá assim a possibilidade desse acontecimento, de como aconteceu, detalhes assim, desse evento, tá certo? Então, isso é a quarta trombeta. Agora nós já podemos responder algumas coisas a mais. A segunda trombeta, vamos voltar a ela. Que acontecimentos ocorreram entre esses aqui que você pode assim destacar como sendo a segunda trombeta? O que você respondeu aí no seu livrinho? O mar foi atingido, exatamente. Então tem a ver com as batalhas que houve na época, navios sendo destruídos, etc. Mas naquele período do 4º para o 5º século. Tá bem? O mar foi atingido de acordo com o texto bíblico. A terceira trombeta afetou o quê? Atingiu o quê? As águas se tornaram o quê? Amargas. Muito bem, vocês estão indo para lá de bem. Está ótimo, estão ótimos. Ok? Então vamos agora ler o texto bíblico novamente para definir aqui a quarta trombeta. Pode ler.
o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ok. Está referindo-se a que período aí? O que afetou agora aqui? Qual é a letra aqui? Qual é o item? Quem falou aqui? O sol, a lua e as estrelas. Muito bem, referindo-se à quarta trombeta. Agora, esse acontecimento sucedeu em que período da história? Nós estamos falando aqui da quarta trombeta, e nesse livrinho aqui, da parte final, da página 109, a gente volta lá, e também alguns estudos apontam que foi exatamente no período aí de 470 e alguma coisa, 476, alguns dão essa data que aconteceu aí, a entrada aí do Império, destruição do Império Romano, da Roma papal, da Roma pagã, que já foi destruída, e aí então entraram alguns reis e dominaram nesse período aqui, cumpriu essa parte da profecia. Agora nós vamos para a quinta trombeta. Vamos lá, pastor, pode ler para nós, capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que sofreram era como da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam como cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e os rostos deles pareciam rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apólio. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Ok, a quinta trombeta, segundo alguns estudos, tem referência ao domínio dos muçulmanos no mundo ocidental. Desde aqueles que estudam história, não vou entrar aqui nos detalhes, porque o nosso tema daqui a pouquinho eu quero entrar mais à frente com mais profundidade na última trombeta, mas esse aqui refere-se ao domínio dos muçulmanos, desde que Maomé foi a Meca e fez o seu movimento e conseguiu conquistar vários países da Europa, surgiu naquele período, mais tarde, naturalmente, 1000 e pouquinho, 1100, 1080, por aí entrou os muçulmanos invadindo e surgiram as cruzadas para tomar terras dos muçulmanos, tomar países, tomar Jerusalém, que em 1080 eles tomaram a cidade de Jerusalém. Mas aqui em 532 então começou a surgir o grande movimento no ocidente dos árabes, e tornando-se a religião predominante dos muçulmanos. E isso foi muito forte e cumpriu esses 5 meses, 150 dias. Alguns estudos mostram que refere-se ao período de 150 anos,
de 1299, né, que aqui foi o período que começou, 1299 até 1449, até a Idade Média. Eles tiveram mais domínio, até que entrou a Reforma Protestante na Idade Média. Mas aqui, então, são dados que alguns autores apresentam desse período, do cumprimento dessa profecia. De qualquer maneira, alguns até têm colocado aqui em pesquisas de que esse poder devorador dos gafanhotos tem a ver com o poder destruidor que os muçulmanos tiveram quando passaram a dominar os países ocidentais da Europa, da região da Europa. Vocês estão me entendendo? Não é um assunto tão assim fácil de pegar em primeira instância, mas existe essa compreensão que o anjo revelou a João que iria suceder na terra antes que a última trombeta fosse tocada, antes de Jesus voltar. Para nós, o que é importante? Importante que essas trombetas ou esses acontecimentos já sucederam na face da terra. E aqui ele usa algumas palavras no verso 11, fala sobre o anjo do abismo. Deu o nome desse anjo do abismo, Apolion, né? Abaddon. O que significa isso? Esses nomes referem-se àqueles que têm o poder de exterminar ou destruir. Anjos que têm poderes destruidores, que têm poder para destruir. Agora, aqui também faz menção que os gafanhotos, né, eram semelhantes a cavalos. Vale a pena destacar que na história os muçulmanos têm exercido um papel assim interessante, eu posso dizer até interessante, porque eles tiveram domínios, dominaram, né, a Constantinopla, regiões da Itália, da Grécia, da Turquia, e aí finalmente, como eu mencionei, dominaram até Jerusalém. Eu vou só abrir uma janelinha aqui nesse ponto que eu acho interessante. Você acredita? A gente fica impressionado. Deus permitiu que os árabes, né, dominassem Jerusalém por muitos anos, desde 1080 até 1948, se eu não me engano, né, quando Israel recebeu o Estado, né, o país como uma nação. Foi isso, 1948? Os árabes não estavam no domínio. Acontece que enquanto eles estavam no domínio, ninguém chegava lá para mexer em nada naquele país. Inclusive, quando chegou em 1948, por volta daquele período, começou a surgir muito no academicismo, no meio acadêmico, na teologia, começou a surgir questionamentos acerca da Bíblia. Será que a Bíblia de agora é a mesma do passado? Coisas do tipo, né? Questionando a existência da palavra de Deus. E aí, quando os judeus entraram agora de posse em Jerusalém, começou a surgir aí, de uma forma muito impressionante, a arqueologia. A arqueologia, inclusive, um dos primeiros achados arqueológicos de Israel foi lá em Massada. Eu até estive lá em 2015. Massada é uma região, as cavernas, que existem próximo ao Mar Morto, não é tão longe do Mar Morto, e nessas cavernas um beduíno, um cuidador, pastor que cuidava de ovelhas, ele estava procurando um animalzinho, em um momento jogou uma pedra dentro da caverna, estava escuro, ele não viu nada, mas jogou a pedra e ouviu um barulho de louça ali quebrando, né? Um barulho de louça. E quando ele viu aquilo, ele decidiu chamar outras pessoas para entrar lá para ver o que era. E quando encontraram lá vasos de louças, louças de antiguidade. E nesses vasos de louças, o que tinha dentro? Tinha livros da Bíblia, pergaminhos, aqueles rolos, né? Estavam ali dentro daqueles vasos de louça conservados. E quem que colocou lá dentro aqueles vasos? Aí eles foram descobrir que um grupo de judeus do tempo de Cristo, aliás, no ano 70, um pouquinho depois de Cristo, no ano 70, que eram chamados essênios, para esconder da perseguição dos romanos,
que estavam matando todo mundo e tal, e eles então, para esconder, preferiram entrar dentro da caverna e ficaram lá dentro da caverna. E fizeram lá dentro como se fosse um santuário, um lugar onde pudessem também transcrever livros bíblicos. E eles, para guardar esses livros, acharam por bem colocar dentro de louças, vasos e louças, e fecharam e deixaram lá. Os romanos vieram e conseguiram matar todos os essênios que estavam lá dentro da caverna e deixaram para lá. E o que aconteceu? Alguns dizem que os romanos mataram da seguinte forma: temeram entrar dentro da caverna, então acharam por bem tacar fogo, e muito fogo na boca da caverna, e o fogo, a fumaça foi asfixiando todo mundo e todos morreram lá dentro. Mas os livros, os pergaminhos, as louças foram preservadas. E aí foram comparar aqueles escritos daquele tempo com os de hoje, e viram total semelhança. A Bíblia é a mesma que nós temos hoje. Então o que fez? Conseguiram calar os críticos definitivamente. Conseguiram, eles não têm como argumentar: porque a nossa Bíblia é semelhante à outra? Não é. Ela foi traduzida em 1700 e pouco, não sei o que, e o tempo de Cristo, será que não foi mexido? Então eles conseguiram ver os achados daquele tempo, porque naqueles pergaminhos eles encontraram todos os livros da Bíblia Sagrada, todos. Amém. Então a Bíblia, meus irmãos, é como a bigorna, né, que se chamam, que bate o martelo, bate nela, destrói o martelo, mas ela nunca mexe, nunca altera. Isso é maravilhoso. Por isso que nós podemos cada dia confiar mais e mais na palavra de Deus. E a partir daí, então, de 1948, os judeus passaram a fazer escavações constantemente. Pessoas, arqueólogos do mundo oriental, ocidental, vão para lá para poder então fazer pesquisas e cavar. E eu passei 21 dias cavando lá. Nós cavamos na cidade de Laquis em inglês, mas é Laquis, que está na Bíblia, está na Isaías 36, 37, fala dessa cidade de Laquis. Então hoje é uma montanha de mato. Aí os arqueólogos vão lá e fazem os quadrados, os squares, né, que eles falam, e aí lá eles vão escavando. E quando eu fui lá, o período que eu passei lá, tinha gente da Coreia, tinha uma equipe de coreanos, tinha duas equipes de americanos, e eu fiz parte de uma equipe que era de uma universidade dos Estados Unidos também, que estava lá. Tinha japoneses escavando, gente do mundo inteiro foi escavar, para poder ver o que tem de histórico que está debaixo da terra. Então encontraram achados assim. Os muçulmanos, então, como já vou voltando aqui, os muçulmanos têm sido considerados por alguns como sendo esses gafanhotos aqui do Apocalipse. Os gafanhotos eram semelhantes a cavalos, ou seja, como o Império Romano tinha uma cavalaria muito forte para a guerra, assim os muçulmanos entrariam em algum momento da história em cena, fazendo grandes eventos e grandes domínios, tendo grandes domínios. E isso aconteceu com os muçulmanos por muito tempo também na história. Então, aparentemente cumpriu. Inclusive hoje, eu quero dizer para vocês que eu sou paranaense, tá certo? Também. Quase todos aqui são do Paraná. Eu sou paranaense. Mas eu tenho uma grande admiração por grupos religiosos, como os judeus, como os árabes também. Respeito muito aquele povo. E eu acho que eles têm um papel interessante. Também entendo, quero deixar claro, que não creio que Jerusalém tem papel profético na atualidade, certo? Como dizem alguns movimentos religiosos. Não creio. O último papel, Jerusalém entrou na profecia no ano 34 depois de Cristo. Depois dessa data, desse período, não existem mais dados que confirmem que Jerusalém está na profecia. Alguns dizem: vão tirar a capital de Israel lá de Tel Aviv, vão trazer para Jerusalém. Outros dizem que não, e há um questionamento político, pensando que Jerusalém será terá o grande domínio do mundo. Porque o meio evangélico até diz que Jesus vai voltar em Jerusalém e vai converter os judeus, e depois os judeus vão converter o mundo, e vai haver a segunda chance.
Isso aí, para mim, é uma ilusão. Não existe isto. Jesus virá e a segunda chance que nós temos, não tem. Não existe. A segunda chance é hoje. Se estivermos vivos. Então, a hora de decidir ao lado de Jesus é na primeira chance, é na chance que nós temos hoje. E aí Satanás tenta movimentar pessoas para falar que a segunda chance é lá na frente. Aí quando chega lá na frente não vai ter segunda chance. E aí acontece o quê? Como quem está perdido? Perdido para sempre. Perdido para sempre. Por isso que hoje é o dia de nós, que nós temos a chance de estar do lado de Deus. Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo? Esse é o dia. E aí os muçulmanos, vamos voltar aqui a falar. Alguns dizem que os muçulmanos têm assumido esse papel de gafanhotos. Eu vou citar aqui alguns dados. Eu até tive uma matéria com um teólogo adventista que é muçulmano, era muçulmano. Ele viveu nesse mundo e depois se converteu para o adventismo. E ele disse que os muçulmanos, inclusive ele citou um caso que houve um evento nos Estados Unidos colocando Jesus como um gay, um evento num filme. E aí lá do lado de fora não eram os cristãos que estavam reclamando, que estavam lá fazendo manifestação ou protesto. Sabe quem estava fazendo protesto? Eram os árabes, eram os muçulmanos. Eles não aceitam Jesus como Salvador, mas veem Jesus como um grande profeta e não acham justo fazer algo assim com um grande profeta. E eles então se manifestaram. Existem outros momentos que Deus permitiu que os árabes entrassem para proteger o seu povo. Diz alguns dados históricos que na época de Martinho Lutero, na Reforma Protestante da Idade Média, inclusive sobre isso eu recomendo para ler o livro Grande Conflito. Esse aí que vai estar sendo distribuído para todo mundo. Se vocês puderem sentar e ler, eu estou fazendo isso. Eu já li há muito tempo atrás, já li parte dele, mas agora estou lendo ele todo. O Grande Conflito, eu acho que a maioria de vocês aqui deve ter. E esse livro, eu estou lendo todo. Também pode levantar a mão que nós abraçamos para ele. É possível, né? Então tá certo, aí, já. Mas olha, esse livro não pode deixar de ler, não, porque ele é bom demais, esclarecedor, está agora numa linguagem atualizada, frases curtas e bem compreensível. Muito bom. Inclusive, só para dizer dele que eu estou fugindo do assunto, eu volto aqui. Só para falar desse livrinho, ele foi escrito em 1858, no ano em que Darwin escreveu o livro Origem das Espécies, aquele livro sobre a teoria da evolução, mesmo ano. E esse livro, quando Ellen White teve a visão dele, 2 dias depois o diabo tentou matá-la. E Deus impediu que isso acontecesse, e no final daquele ano saiu da gráfica esse livro Grande Conflito, com cerca de 200 páginas. Depois foi acrescentado por ela também, mas a primeira edição foi dessa forma. Então é um livro que vale muito a leitura. Tá bom? Bom, então, deixando isso para trás, vamos agora dar mais um passo. Vamos falar da 6ª trombeta. Pastor, você pode dar essa mão aí? Verso 13 agora do capítulo 9 do Apocalipse. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha das pontas, do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Os cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto, e suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda,
pois a cauda deles era como a cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Qual é o acontecimento aqui que... Só ficou mais um, né, para preencher, né? É a tribulação de a hora. Aqui foi relacionado... Exatamente. Então esse aqui é o item, a letra F. A quinta trombeta, nós já falamos? Qual foi a quinta trombeta? A quinta trombeta é o tormento durante 5 meses. 5 meses, perfeitamente. Então já preenchemos aqui o quadro. Também esse evento aqui, se vocês olharem atrás, na sequência aqui dos dados, se cumpriu por volta aí do ano de 1450, 53, alguns dizem aqui, tá bom? Tem esse cumprimento nesse período aqui, tá bom? Da história. Mas vamos ao próximo item aqui, pastor, para nós entrarmos então na pergunta 2. O que acontece quando o anjo toca agora a 7ª trombeta? Esse aqui nós precisamos dar mais ênfase. O que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Nós vamos para o capítulo 11, verso 15 a 19. Podemos ir juntos? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Paremos aqui um pouquinho. Isso descreve o que? Não já está claro? O que aconteceu aqui? A volta de Jesus, não é isso? A volta de Jesus. Então a 7ª trombeta está claramente dizendo que o reino do mundo se tornou de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, de Jesus Cristo. E quando Jesus vai assumir definitivamente o seu reino? Não é na sua volta? Na sua volta. Então a 7ª trombeta é o único acontecimento que falta suceder nesta terra. Vocês estão entendendo? Então você poderá fazer parte desse acontecimento estando do lado dos que vão para o céu. Exatamente. Só que para ganhar o céu não é igual a chuva. A chuva cai para feio e bonito, não. Para rico e para pobre, não. Para todos igualmente. Mas a ganhar o céu requer a minha e a sua o quê? Decisão. Agirmos. Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. Eu quero viver a experiência do Evangelho verdadeiro, do Evangelho do Reino de Deus, do Evangelho eterno. Eu quero fazer parte. Então, a cada dia, não é só uma coisa que também eu aceito e depois não tem mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa história não é assim. Ou é assim? Não. A salvação é algo que precisamos trabalhar todos os momentos. Tá certo? Então, o texto descreve. Depois ele vai escrevendo aqui mais detalhes, tudo relacionado aqui à vitória dos salvos, a alegria dos salvos pela vitória de Jesus Cristo. A adoração dos salvos. Meus queridos irmãos, queridos amigos, você já não percebeu que nós estamos já na última hora da história dessa terra? Até o relógio que existe nos Estados Unidos, no Pentágono, não sei, tem um relógio que vai definindo a que hora do tempo nós estamos, e ele já não tem mais como colocar mais para frente, porque já está quase a meia-noite. Já está quase a meia-noite. E nós vemos então pelas realidades das coisas que estão acontecendo, que nosso Senhor Jesus Cristo não tarda. Amém. Olha, para mim, o que eu estou falando tem muito sentido. Porque se não for para o céu, não tem graça. A vida termina dentro do caixão. E olha lá quando chega, alguns nem chegam dentro do caixão, morre indigente, morre de outro jeito. Mas para nós o sentido que tem é o céu. E aqui vem uma coisa importante.
é que vai acontecer o toque da 7ª trombeta. O anjo mostrou, nesse toque vai ser então o regresso de Jesus para dar definição para esse mundo, ou seja, para dar recompensa para os que são de Deus, os que viveram com Deus, os que andaram com Deus. E ao contrário disso, aqueles que não quiseram viver lá, não tem outro espaço para eles. Deus não reservou espaço para os ímpios, nem inferno Ele reservou. Você sabia disso? Nem inferno Deus reservou. Reservou fogo, mas o fogo vai ser um agente purificador da terra. E aí, quem não está com Deus vai ser, a Bíblia fala que será destruído com Satanás e seus anjos. Então, mas não tem mais lugar para aí sai de cena. E os que ficaram com Deus é porque tomaram a decisão que quer viver sempre com Ele. Que Ele então vai falar: se você quer viver sempre comigo, tem lugar para você. Amém. Maravilhoso, não é isso? Então eu me conforto com esta grande esperança no meu coração. Apesar de vermos um mundo tão difícil, nós temos uma esperança radiante para todos nós, para cada dia, para a nossa vida. Amém? Por isso? Amém. Então vamos para a pergunta seguinte, pergunta 3. Nós estamos aqui até já um pouquinho atrasado, né, no horário do tempo aqui, mas vamos para 3. Ao tocar a 7ª trombeta, o que o anjo viu dentro do santuário? Ou seja, em outras palavras, a 7ª trombeta é a volta de Jesus, não é isso? Então, ao declarar que Jesus estava vindo, João viu o santuário, e dentro do santuário ele viu algo. O que foi que ele viu? A arca da aliança. Ah, vocês estão bem atentos aí, muito bem. Olha, só para a gente confirmar, vamos juntos na leitura? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram lâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Então agora vem esse detalhe. A arca foi vista então no santuário, a arca da aliança. Que arca da aliança é esta? Que arca da aliança é esta? A gente tem que saber, mas peraí, a arca da aliança está no céu então. Esta arca, essa arca da aliança, que contém então ali, a arca da aliança é a arca que o povo de Israel tinha. E lá estavam escritos os 10 mandamentos da lei de Deus. E Deus escreveu para o ser humano, mas ele tem o original lá no céu. E agora João viu esse original. E agora aqui, só para vocês terem uma ideia, foi dito assim, né? Foi vista a arca da aliança no santuário, e quando ele viu, já estava sucedendo a volta de Jesus, e aqui fala que sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Esse movimento do céu, esse balancear do céu aí, essa movimentação, fala relâmpagos, vozes, trovões, uma agitação. Por quê? Porque trovões tem a ver com o juízo de Deus. E o juízo de Deus será estabelecido com base no quê? Nos 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso que lá no sábio Salomão, no livro de Eclesiastes 12 e 14, né, 12, 13 e 14, diz o quê? Ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é o resumo de tudo que tem ouvido. O sábio falou assim, ó, de tudo que tem ouvido, o resumo de tudo é o quê? Temer a Deus e guardar os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, de todo ser humano, né? E Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então está a base do julgamento. Aqui fala então que vindo o 7º anjo, a abertura do selo, que é a volta de Jesus, já vai estar em cena a arca da aliança, e essa arca da aliança vai trazer aqui os detalhes, a base para ter o juízo de Deus, que será, então, como eu já disse aqui, o juízo de Deus, julgamento, com base na arca da aliança. Vocês veem a importância da lei de Deus? Fala, irmão, pode dizer. Uma prova, né, pastor, que a lei de Deus é eterna, nunca foi abolida e nunca será. É, irmão Flores? Então eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Pode perguntar, irmão Flores? Pode. Com a sabedoria dele, né? Vocês podem ajudar também. A pergunta é a seguinte: quem é mais antigo, Deus ou a lei? Deus. Agora, o que é a lei?
Um transcrito A lei do caráter de Deus. é o quê? Um transcrito do caráter de Deus. É a transcrição do caráter de Deus. A lei revela o caráter de Deus. O caráter de Deus já existiu desde quando? É eterno. Então, se ele é eterno e a lei revela o caráter dele, a lei sempre existiu e ele também. Por isso que a Bíblia fala que a lei é eterna, porque a lei revela o caráter dele. Ela foi transcrita para o ser humano na Terra, naturalmente, agora em tempos mais recentes, né? Há quantos anos atrás? 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás. Ela foi escrita em torno disso, ela foi escrita nos 10 mandamentos. Mas ela já existia desde a criação. Sempre. Ou não? Antes da criação. Não, como é que você prova que ela foi escrita ali antes da criação? Ou vamos aqui na criação, no tempo ali, quem sabe logo após o pecado? Por que a gente sabe disso? Caim matou seu irmão. Matar é a transgressão do mandamento, não é? Sim. Então ele transgrediu o mandamento de Deus já naquele tempo. E outros casos a gente vê que a lei já existiu antes do Sinai. A lei existiu antes do Sinai. Então vocês viram aqui a importância da lei de Deus? Nesse ponto, ela entra em cena aqui. Ela vai ser o parâmetro do juízo. Então por isso que João falou trovões. E os trovões tudo reflete aí a ação divina de juízo. E a lei de Deus vai ser apresentada e o juízo vai acontecer. O juízo vai acontecer. Muito bem. Até aqui estamos bem? Vamos à próxima pergunta. Qual é? Isso aqui eu acho importante, viu? Quem são os bem-aventurados ao soar a sétima trombeta? Quem são os bem-aventurados? 19, verso 9. Vamos comigo? Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quais são as verdadeiras palavras de Deus aqui? Bem-aventurado, feliz. Feliz aqueles que são o quê? Chamados para quê? A ceia da boda do Cordeiro. Olha só, é uma festa de casamento. Cristo encontrando com sua igreja. Vocês já pensaram nisto? Todos bem-aventurados aqueles que estão nessa festa, nesse encontro. Bem-aventurado. Acontece que no mesmo capítulo do Apocalipse 19, lá no verso 17, fala de um outro convite. Deus ali no capítulo 17, no verso 17, olha só, leia aí, pastor Tiago, verso 17, olha só, tem a ceia, entenderam aqui? A ceia do Cordeiro, né? A bodas do Cordeiro, encontro de Cristo com os salvos, mas tem uma outra ceia, olha a outra ceia. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz: todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Que ceia é essa? É dos perdidos. Exatamente, 2 ceias. Você vai participar de uma delas. Você vai participar da ceia do Cordeiro, todos os salvos, ou vai ser ceado pelas aves. Você vai servir de banquete para as aves, urubus, tudo quanto é aves carnívoras vai entrar em ação aí. Sabe, meus irmãos, vale a pena ser de Jesus, viu? Estou falando novamente uma coisa tão simples, mas vale a pena em ser totalmente de Jesus a cada dia. Entregar para Ele, fazer a obra dele de coração. Vale a pena, porque nós temos uma recompensa maravilhosa, indescritível. Indescritível. Às vezes surgem tantas coisas para nos distrair nessa terra, tirar desse foco. Mas sabe, por nada nós podemos e devemos, por nada trocar essa dádiva de Deus. Você já pensou estar num lugar com todos os salvos, alegremente, felizes, ali no ambiente feliz, alegre? Agora imagine você chegar num ambiente, num lugar ou um cenário desse que a Bíblia descreve que vai ser assim mesmo, ninguém por você, e o diabo, o Satã lá pegando tudo para atacar.
Que coisa, que cenário. Não é melhor cada dia a gente falar: Senhor Jesus, não me abandone? É verdade. Senhor Jesus, eu quero fazer a tua vontade e seguir os teus preceitos. Não é importante isso? A diferença? Então vamos lá. Quem fala aí, bem-aventurado o quê? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos fazer um plano com Deus aí? No coração? Sim. Eu quero, Senhor, ser esse bem-aventurado. Vamos para a próxima pergunta. Vamos adiantar agora mais rapidinho por causa do nosso tempo. Quem é a noiva do Cordeiro? Pode ir. Vamos colocar o capítulo 2, aqui é o capítulo 21, verso 1 e 2. Então ele fala o quê? Vamos ver comigo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para os seus esposos. Então, quem é a noiva do Cordeiro? Maria Madalena? Virgem Maria? Não, Cidade Santa, Nova Jerusalém. E outras partes da Bíblia mencionam que a igreja é a esposa de Cristo. Ou seja, Cristo, o Espírito Santo vai nos levar até as mãos de Cristo quando Jesus regressar. Então, respondida essa pergunta, segue. Quando o compromisso de casamento se confirmou? Agora vamos aí. O que diz o texto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que vai ter a gente lá no céu e vai olhar para a cara para Deus assim? É, Deus, bem que eu queria estar aqui, mas o Senhor não me quis nesse lugar. Vai ter gente falando isso? Pode ter, mas isso vai ser verdade? Não. Deus vai falar: eu sempre quis você. Olha o anjo da guarda aqui que andou do seu lado a vida inteira e você sempre pisou no tomate. Nunca me quis. Agora você fala isso? Você lembra disso? Como está sendo incoerente? Que Deus vai deixar claro. É por isso que aqui o texto fala: todo que nele crê. Ninguém vai deixar escapar. Ninguém. Satanás vai apontar o dedo sim. Vai falar assim: ó Deus, esse aqui andou no mal. Ele não merece estar aqui no céu, nesse lugar que você está deixando ele lá. Ele tem que vir para cá para o meu lado. Jesus vai entrar em cena e vai falar: ele andou no mal, mas um dia ele conheceu o Evangelho e ele entregou seu coração, passou a viver comigo. E aqui, Pai, o meu sangue está à disposição dele. Eu paguei o preço por ele. E aí vai participar dos resgatados de Deus. Isso vai ser maravilhoso, não é certo? Então o compromisso, o casamento se confirmou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, né? Quando Jesus, o Pai, enviou o seu Filho. Muito bem, próxima pergunta. Qual foi o dote que Cristo pagou? 1 Pedro 1,19. Vamos lá, vamos ler comigo? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, qual foi o dote? Vocês sabem o que é dote? Dote é no Antigo Testamento que fala, né, quando a pessoa era vendida como escravo, ou não podia pagar, aí vinha um parente, um resgatador, pagava um dote, um valor em dinheiro. Mas tinha nos casamentos também. Casamentos tinha o dote também, casamento, exatamente. Quem dava o maior dote. Tudo assim. Então Jesus deu um dote. Qual foi o dote? Seu filho. Seu próprio sangue. E eu quero dizer para vocês, queridos amigos, queridos irmãos, existe no nosso tempo, não existe perseguição à Bíblia Sagrada. Perseguição acabou há muito tempo. Satanás se perdeu muito feio em perseguição, porque quanto mais matava a gente no passado, cristãos, mais o evangelho crescia. Então agora ele mudou a estratégia. Ele mudou a estratégia para relativizar a Bíblia, para a pessoa olhar na Bíblia, ler e falar assim: não, isso aqui era para aquele tempo e não mais para hoje. Isso não tem mais nada a ver, não é isso, irmão Flores? Sem dúvida. Não é isso? Então hoje tem muito dessas coisas. Ah, não, isso aqui é porque é lá, mas aqui não é mais. Ah, isso aqui, tudo relativizando a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, que precisa ser obedecida como está escrito, seguida como está escrito, tem ficado em segundo plano. Então isto, queridos irmãos, é muito perigoso. Então Jesus fez sim a sua parte, pagou o dote, pagou o preço, o seu próprio sangue. Exatamente. Próxima pergunta: como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? O que diz lá? Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? A Deus. Então, como nós devemos nos preparar para a segunda vinda? Por meio de penitências. Penitências? Pagando promessas? Não. As nossas obras compram alguma coisa para o céu? Também não. O que nós podemos comprar com as nossas boas obras? Um caixão para a gente ser sepultado, né? Quando morrer, né? Obras não salva nada em termos de salvação. Não salva nada. Então, obras não servem. Penitências não servem. Vocês concordam com isso? Sim. Todos concordam? Sim. Não tem. A Bíblia Sagrada não fala disso aí. A graça de Deus. Agora, não é necessário fazer nada para que Jesus, porque Jesus já fez tudo. Isso é certo? Não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Não? Qual é a minha parte então da salvação? Aceitar, crer, aceitar e amar a Deus de coração. A minha parte, em primeiro lugar, é aceitar. Esse aceitar envolve comprometimento, envolve mudança de vida. O que mais? Obediência contínua. Sim ou não? Sim. Estão juntos? Noel? Estão juntos? Sim. Então, mudança de vida. Finalmente, a igreja deve viver justificada, ou seja, aceitar, justificada e santificação. Aqui, duas palavras importantes. Justificada, ou seja, eu aceitar que Cristo morreu por mim, aceito o sacrifício dele, e a cada dia agora eu vou caminhar numa experiência nova com ele, santificando. É como se fosse uma escada. Se em algum momento eu erro, falho, mas eu estou sempre em comunhão com ele, pedindo perdão dele, e ele vai me purificando mais e mais e me santificando. Então, santificação não é uma vida de perfeição. Não é vida de perfeição que Deus quer de nós. Santificação é andar com ele e obedecê-lo. Tem diferença ou não tem? Então, vida de santificação que a Bíblia fala: Deus me declara justo porque eu aceitei seu sangue. Agora ele me santifica, é porque eu estou caminhando com ele. Eu não quero da minha netinha. Tem uma netinha lá em casa que é uma maravilha, graças a Deus. Ela sorri, ela alegra a casa, tanta coisa que faz. Agora uma coisa é certa, a gente quer ela do nosso lado, e não que ela seja perfeita, porque ela não vai conseguir, né? Nem ser humano adulto, ninguém consegue ser perfeito, mas nós sempre estamos em compromisso de ajudá-la e viver, né, assim, esse ambiente agradável. Deus quer no seu ambiente e quer que nós sejamos com Ele, e naturalmente Ele vai nos ajudando a fazer a sua vontade, mais e mais, tá bom? Então, aqui resolvida essa pergunta, a última, acho que é a última, se eu não me engano. Quando Jesus estiver pronto para voltar nesse mundo, o que será dito no céu em relação aos redimidos? Diz o texto: alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, qual é a resposta? Alegremos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Resposta correta. Está aqui. Então, finalmente, com grandes desejos de Deus de nos salvar, a grande oferta de salvação. Então, agora terminando o meu compromisso. Vamos juntos? Entendi que a sétima trombeta aponta para a redenção final dos fiéis por Cristo Jesus. Nessa ocasião se dará a união espiritual entre Cristo e a sua noiva, aqueles que habitarão a Nova Jerusalém. Eu me comprometo a fazer parte do seu povo fiel, para que naquele dia faça parte dos salvos. Quero ser membro da igreja que prega a verdade conforme a Bíblia
e anunciar que muito em breve Jesus vai voltar. Amém. É o seu desejo? Então assina aí no cartório. Põe seu nome aí, que você está fazendo essa grande entrega para Jesus. Ele sabe de tudo que passa em nosso coração, no seu também. Muito obrigado. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, Pai, te agradecemos, primeiramente, por o Senhor nos dar a oportunidade, Pai, de nos achegarmos a Ti. Amém. Te agradecemos porque, através da Sua palavra, nós temos um guia onde nós podemos, Pai, te consultar e saber qual a Sua vontade e o que o Senhor tem preparado para o Seu povo. Amém. Que ao soar, Pai, da 7ª trombeta, cada um de nós que estamos aqui, Pai, possamos estar presentes diante de Ti, para apenas estarmos contigo nesse banquete. Amém. Prepare cada um de nós e que nós possamos, Pai, ser a noiva de Cristo, estar preparada, ataviada para esse grande encontro. Nos capacite, nos prepare para esse momento, é o que nós te pedimos e agradecemos, por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.